Olá, boa tarde ao senhor e à senhora, boa noite também, boa madrugada. Estamos na RádioCT.com, a rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. A função da Rádio CT é exatamente essa, elaborar uma linha de comunicação da situação sindical, falando para a base e mantendo-a interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical. Nosso convidado de hoje, Claudinei Correia, é da Afronorte e vai falar de uma situação que a Câmara de São José dos Campos quer adotar a cota para negros em concursos. Na semana passada, a presidente Dilma já assinou esta lei que dá cotas de 20% para os concursos públicos aos negros e afrodescendentes nos concursos federais. E a presidente, ela dizia que gostaria muito que os municípios e as entidades pudessem adotar da mesma maneira. E o Claudinei Correia sempre foi um defensor desta causa para eliminar essa desigualdade desde a época da escravidão, tirar esse fosso que havia entre negros e o restante da sociedade. E o Claudinei está aqui exatamente para falar sobre essa cota racial na Câmara Municipal. Ney, tudo bem, Ney? Tudo bem, boa tarde, Paulo Silva, boa tarde a todos aqui do estúdio. A Shirley, o Eduardo, aos ouvintes, o Elias, ao Elias, a toda essa categoria, o Ivanil, a essa categoria aí de pensadores, né? Os que defendem aí a ciência, a tecnologia de ponta no nosso país. É um prazer estar aqui. Que alegria ouvir a sua voz aqui na Rádio CT. Você fala para todo o Brasil. Eu gostaria até de registrar aqui, Ney, que aqui o INPE, o DCTA de São José dos Campos, o CPTEP de Cachoeira Paulista, o CTI em Campinas e por aí afora, todo mundo ligado aí na nossa conversa, no Clique Jornal, viu, Ney? Sim, é uma honra estar aqui com esse seleto time, né? Ô, Ney, eu quero ler uma notícia que saiu nos jornais aqui no último final de semana, onde a Câmara de São José está analisando um projeto de lei que garante 20% das vagas nos concursos públicos municipais para negros e pardos. Apresentado pela vereadora Juliana Fraga, o projeto é similar à lei sancionada na última segunda-feira pela presidente Dilma Rousseff, que prevê que 20% das vagas em concursos públicos federais sejam reservados a negros e pardos. Primeira pergunta, Ney, uma pergunta até crítica a esse respeito. Quantos negros e pardos tem no Brasil? Olha, de acordo com os indicadores do IBGE, o Brasil é composto por 52% de afrodescendentes, sendo preto ou pardo, que se autodeclararam negros. Isso dá em torno de 112 milhões. Nós temos de pessoas... 200 milhões. 112, 110 milhões de brasileiros são negros no país. Mas você acredita que possa ser mais do que... Há indicadores que possam subir, porque tem a questão também daqueles que não se autodeclaram por um processo histórico, né? Há estudos que apontam... Quem que não declara? O mestiço, o afrodescendente com a mãe negra e o pai branco ou vice-versa, há uma grande parcela que, por um processo histórico, não se declara. Os movimentos de luta associados, ele apontam que esses indicadores podem chegar a 66% da população brasileira compostos de negros. 66%? E isso os indicadores do movimento social como um todo, né? Somando esse percentual dos que não se declaram negros por uma carga histórica. Aquele que o pai é branco e a mãe é negra. E ele não se declaram. E daí, o filho de pai branco e a mãe negra, ele é o quê? Ele é pardo, de acordo com o IBGE, ele é pardo e ele é contemplado nas políticas públicas já reconhecidas no Brasil. Só que, nesse caso, ele diz que é branco. Não todos, mas há um percentual dessa população que não se assume como negro, sim. Tem que assumir. Seria interessante, né? Eu acho que não é desmérito nenhum você falar que é negro. Aliás, quem construiu esse Brasil aqui em troco da morte fomos nós, afrodescendentes, né? Sem ganhar nada.
Não, às vezes a pessoa é branquinha como eu, assim, mas ela pode ser considerada negra também, porque ela é filha de pai negro e mãe branca, por exemplo. Juridicamente, você tem que ter as características negro ou ser filho de pai ou de mãe tranquilo. Isso que diz os termos jurídicos brasileiros. Porque na hora do meu nascimento, por exemplo, no registro, aí eles vão verificar o registro do meu pai e da minha mãe e vão classificar lá? Como que é feito isso? Na Só a declaração do classificação dos registros, nós temos que apontar que até 10 anos atrás no Brasil, nós tínhamos aí quase 40% da população brasileira que não tinha registro de nascimento. Ponto. E isso nas áreas mais subalternas do país. Que de 2003 para cá que houve uma criação das políticas para registrar essas crianças que estão nas áreas mais diversas, nos rincões brasileiros, e passaram a ter registro. E outra questão também histórica, que o cartório brasileiro, né, com o final da Lei Áurea, em 1888, e pós a Lei Áurea, o sistema republicano não identificava o negro como um elemento de formação da sociedade brasileira. Então, você não tinha nos autos, até recentemente, em 1960, quem definia a cor, a sua cor, era o escrivão, era o tabernato. Então ele olhava para você e ele falava, você é branco. Então, por isso, foram nos últimos, vou ser bem preciso e vou fazer justiça aí o Tratado de Durban. Isso aconteceu depois de 1996 para cá, nos últimos 20 anos, aí vamos arredondar para cima, que o Brasil começou a discutir de maneira mais organizada e cientificamente falando as políticas raciais, né? Isso é preciso nos últimos 10 anos. Para você ter uma ideia, a política de inclusão nas escolas brasileiras é um projeto de 2003. Está fazendo aí 11 anos de existência. Então, bom, há um debate. Ô Ney, agora, então, chegando ao número de 66% de negros, né, aos não declarados, oficialmente é quantos? 52%. Então, essa lei que foi sancionada pela presidente Dilma, ela não é uma lei que... Por que só 20% para os negros e não os 66%? Então, Paulo, 60%, os movimentos de organização da luta por igualdade de oportunidade, eles faziam, a reivindicação inicial dentro da plataforma de discussão era que se cortasse o IBGE. Então, trabalharia nessa linha que você está colocando. As cidades, os grupos, iriam trabalhar com o IBGE da localidade. Porém, como nós sabemos que o Poder Legislativo Nacional, o Congresso Nacional, o Senado, é resultado das políticas públicas de conquista, o que se conquistou, por enquanto, é apenas 20% e por um prazo instituído de 10 a 20 anos. Mas o projeto inicial era trabalhar com o corte regional do IBGE. Nós já temos algumas políticas de cotas, por exemplo, nas universidades, nos partidos políticos. Acho que tem no Congresso, né? Também, né? Acho que partidos políticos, as cotas é o quê? 50%? Ou não? Não, os partidos políticos não têm a discussão das cotas raciais inserida ainda no seu contexto. Nós temos hoje a garantia nas universidades federais, 20%. 50% nas universidades federais, para os alunos oriundos da rede pública e que tem uma renda per capita de acordo, que dá em torno hoje aí de 4 salários mínimos e meio. Então vai daí 850 vezes 4, até a família que tenha 3.200 salários. 3.200 reais. Então, é contemplado. Temos que lembrar que as cotas para a educação não são para toda a população, é para quem tem o perfil financeiro e para quem nunca teve benefício, nunca pagou escola particular, para o aluno que vem da rede pública de ensino. Senão dá a impressão que é o aluno negro burguês. Daí você não vai resolver uma questão histórica. Por isso que é importante destacar essa questão. Exato. Porque muita gente fala, não, mas tem muitos negros aí, que é comerciante, que tem empresa e que está pegando a vaga de outros. Não, isso não é verdade. Não é. Isso não é verídico. Então, pode até acontecer num sistema natural de falha e tem que ser denunciado, assim como tantas outras denúncias por atos ilícitos. Ô, Ney, a presidente disse o seguinte, quando ela assinou a lei das cotas do serviço público, que a sanção dessa lei de cotas é mais uma oportunidade de mostrarmos ao mundo o orgulho e o respeito que temos pela diversidade da nossa nação, da celebração da diversidade racial do nosso país. E ela destacou que a iniciativa deve servir de exemplo para outros poderes, entes federados e empresas privadas,
e ela agradeceu também a sensibilidade do Congresso pelo fato de que essa lei tramitou com muita rapidez e ela fez questão de destacar que o sistema que está sendo implantado nessa lei assegura que o mérito continue a ser condição necessária para o ingresso no Serviço Público Federal. A lei está enxuta, a lei federal. E eu queria parabenizar a nossa presidenta Dilma por essa iniciativa e lembrar que essa discussão é uma discussão antiga, que os grupos se organizaram e ela teve a sensibilidade, essa mesma sensibilidade de mulher, de militante, de uma mulher que passou todos os processos para chegar à presidência da República. Mas eu quero reafirmar que no Brasil não basta você ser mérito. Eu posso dizer isso com toda a propriedade, assim, chamando o debate para um campo individual, até porque na cidade de São José dos Campos, eu trouxe isso para você, Paulo Silva, para você fazer leitura, eu fui considerado mérito cultural por conhecimento a uma tese e eu fiquei perambulando pelas ruas da cidade durante 5 anos sem ter parcerias de ação voltada para a questão. Em 2006, eu participei de um documentário chamado Etno Vale, nas trilhas da diversidade promovendo a igualdade de oportunidade, onde um grupo de universitários discutíamos-se ações voltadas à promoção da igualdade racial. E eu consegui ser o ganhador. Se você está vendo aqui na sua mão, é um documento público reconhecido pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, pelo Ministério da Cultura, e nem com esse mérito... Não te deram emprego, não te deram nada. Não, nós não tivemos a oportunidade de estar exercendo o mérito da função. Isso é muito grave. Por que eu estou dizendo, no meu caso... que por mérito você já teve, nem por isso... E nem por isso a gente foi chamado para fazer a discussão nesse eixo de debate. Nós temos que lembrar também que São José dos Campos, isso aí os colegas da Universidade Federal de Brasília, eles retratam, e eu faço questão de trazer como experiência uma matéria muito positiva que saiu na Folha de São Paulo, onde eles afirmam que fazer a discussão racial no Vale do Paraíba é uma das piores regiões do Brasil. Isso quem faz são estudiosos da área de antropologia e pesquisa da Universidade Federal de Brasília. Caderno Tendências e Debates da Folha de São Paulo, que diz aqui: enquanto lutamos para mudar essa realidade, um grupo de acadêmicos e jornalistas brancos concentrados no eixo Rio-São Paulo reage contra esse movimento apontado para cenários catastróficos, como se, por causa das cotas, as universidades brasileiras pudessem ser palco de genocídios como o do nazismo e o de Ruanda também. Sim. Então, para você ver, senão as pessoas pensam que nós estamos num debate individual. A questão é muito grave. Nós vivemos em uma cidade onde, só como referência de debate, ficaram 16 anos sem ter nenhum negro no primeiro escalão da prefeitura. Foram 16 anos onde o governo municipal não seguia as linhas de políticas de igualdade e, digamos de passagem, políticas unilaterais, como referência. O governo do Estado de São Paulo tem suas particularidades, tem suas falhas, mas nas questões de políticas raciais, existem departamentos, setores organizados no governo do Estado de São Paulo, e São José, mesmo sendo do mesmo eixo de informação ideológica, não se cumpria o que dizia o Estatuto da Igualdade Racial, o Plano Nacional e Estadual da Promoção da Igualdade Racial. Então, por isso, é muito importante esse debate, esse momento aqui, que eu tenho certeza que são pessoas formadoras de opinião que estão nos ouvindo. A questão é histórica. O Brasil tem muito 514 anos de história. 388 anos foram marcados por um sistema de escravidão, de exploração sobre o negro. No Brasil, o preconceito não foi do homem para com o homem, foi do homem branco para com o homem negro, porque o homem amarelo ele foi praticamente extinto, ele foi morto. O índio foi morto no Brasil. Quem foi escravizado, sequestrado e forçado a trabalhar gratuitamente foram os afrodescendentes. E isso em períodos muito recentes. Quando se falamos de processo histórico, 100 anos não é nada na história. Foi muito recente. Sim. Agora, Onei, na África do Sul, por exemplo, ainda nos dias do apartheid, já tinha-se mais professores negros
do que nós temos hoje no Brasil? Com certeza. Olha que interessante. A República Brasileira é a segunda nação do mundo com o maior número de concentrações de negros. Até mesmo no sistema segregatório, na África do Sul, você foi muito bem agora, Paulinho, tinha muito mais professores negros do que no Brasil, num estado dito como liberto. Esse é o reflexo. Quer dizer, falta, então, essa conscientização. Então, daqui a pouco, Ney, nós vamos para um breve intervalo agora e voltaremos com o debate ainda, buscando essas nuances sobre a questão do negro no Brasil e sobre o projeto que foi assinado pela presidente Dilma e também foi apresentado na Câmara de São José dos Campos pela vereadora Juliana Fraga, ela que quer que 20% das vagas nos concursos públicos sejam destinados a negros e afrodescendentes. Um instante só, a gente volta já com Claudinei Correia, que vai falar também sobre a Afronorte. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. Bom, Ney, em novembro do ano passado, a presidente Dilma anunciou durante a abertura da terceira Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial que encaminharia o projeto de lei do Executivo e segundo o levantamento de 2012 da Secretaria-Geral da Presidência, cerca de 34% dos servidores da presidência se declaram negros ou pardos, uma proporção inferior à da autodeclarados, né, dos autodeclarados pretos e pardos, que é 51,28%, conforme o último censo do IBGE. Na avaliação da presidente, além das cotas no serviço público, permite a mudança na composição racial dos servidores, com o objetivo de torná-los assim uma representação maior.
eu estou falando da presidente Dilma para levar isso para São José dos Campos. São José dos Campos, essa lei, ela pode mudar drasticamente? É muito importante essa lei aqui para São José? Sem sombra de dúvida. É uma lei que ela só traz benefício. Nós temos hoje 36% da população joseense é composta por pessoas negras. E são os dados atuais. E se você analisar a triste realidade da inserção do negro em São José dos Campos no mercado de trabalho, ela é negativa. Em 2010, como referência de fala, apenas 12% dos negros trabalhavam com carteira assinada em São José dos Campos. Quanto por cento? 12%. 12% trabalhavam com carteiras assinadas em São José dos Campos. Quando você fazia o corte para os órgãos públicos, autarquias e gêneros desse segmento, apenas 7% estavam. São José dos Campos, no último dia, em julho de 2013, o grupo pela qual eu faço parte, a Afronorte, realizou uma pesquisa só norteando a Câmara Municipal. E na Câmara Municipal de São José dos Campos, apenas 4% dos funcionários, sendo comissionados, servidores e prestadores de serviço, são negros. São negros. Isso é fato. Agora, você precisa se criar políticas públicas no município para você corrigir essa distorção histórica. O Brasil tem um Estatuto da Igualdade Racial, um estatuto que foi aprovado, que está em debate ficou em debate há mais de 12 anos para ser aprovado. E o Estatuto, no seu artigo 38, ele diz que a implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público. Se é responsabilidade do poder público, compete aos nossos representantes publicamente criar leis para que diminua essa lacuna. De novo, o artigo 38 do Estatuto da Igualdade Racial, que vamos dizer que é a carta magna que nós temos sobre gênero e discussão racial. O que ele diz no artigo 38, Paulinho? A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando-se o instituído nesse estatuto, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, os compromissos assumidos pelo Brasil a ratificar a Convenção 111 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E no artigo 39 diz ainda, o poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Então, é uma conquista, é uma lei, agora tem que se cumprir. E São José dos Campos vem se cumprindo. E aí nós temos que parabenizar a professora, pedagoga e, estando vereadora, que a Juliana Fraga, porque ela demonstra estar em sintonia com as políticas públicas internacionais. E com o estatuto também. E com o estatuto. São José dos Campos tem algumas ações acontecendo. Teve a campanha Mais Respeito e Menos Preconceito, pela Secretaria da Promoção e Cidadania, criou um departamento para se discutir políticas públicas. Que é a Secretaria da Promoção da Cidadania. Que tem um departamento específico da igualdade racial. Mas a transformação do quadro real é de responsabilidade do Poder Legislativo. É papel do vereador criar as leis. Agora, é muito fácil, Paulo, vereador colocar nome de rua, colocar nome de praça, pedir para fazer homenagem para A ou para B ou para C. Isso não gera polêmica, mas quando a vereança discute ações extremamente estruturais para a sociedade brasileira, é natural que venha a crítica, é muito fácil, como está acontecendo em alguns veículos de comunicação, grupos organizados se posicionarem contra esse projeto de lei. Mas o interessante é que são as mesmas pessoas que no mês passado estavam defendendo homenagear, por exemplo, o Nelson Mandela. É o que contraditório, que tipo de política que vivem? Vão para um plenário da Câmara, pede um título de homenagem a Nelson Mandela, que é legítimo, e, de repente, porque a outra vereadora, que é mais jovem, que está atenada com as transformações do Brasil, lembrando que é o primeiro mandato, então ainda não tem os vícios corriqueiros do poder,
apresenta uma proposta dessa, começa a articular a sua rede. Aí já tem gente contra. Aí se manifesta contra. Então, esse tipo de politicagem, nós não concordamos. Agora, contra ou a favor, a presidente Dilma sancionou a lei federal. Aí pede o seguinte, que os municípios, que as outras entidades possam fazer a mesma coisa que o governo federal. A Juliana Fraga, além de professora, ela foi eleita pelo partido da presidente Dilma. Com certeza. A Câmara de São José dos Campos, a maioria... Está na base do prefeito PT, do Partido dos Trabalhadores. E que é exatamente o PT da Dilma. Sim. Vai ter dificuldade mesmo? Eu acredito que não, Paulinho, até porque o artigo 40, agora o ponto positivo, do Estatuto da Igualdade Racial, o FAT, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador, ele delibera recursos. As cidades que aplicar essas políticas ganham dinheiro do Fundo do Amparo do Trabalhador para exercitar e colocar em prática as políticas reparatórias. Que bacana. Então, os municípios que defender essas linhas de reparações históricas, no artigo 40, ele diz, formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a distinção de recursos para os seus financiamentos. Isto já é lei, basta querer criar. Mas eu volto a dizer, tem que ter a discussão com a comunidade. O que a Juliana fez para chegar a esse acordo não foi um pensamento solitário dela, não foi nenhum grupo individual que a procurou. Foi o resultado da criação de um conselho de mandato, que aí nós temos que parabenizar a vereadora. E esse conselho de mandato, que hoje tem na sua composição mais de 40 pessoas, mais de 15 grupos que discutem políticas públicas, resolveu levar esse debate para dentro da Câmara. Bom, está na pauta já para ser aprovado? Está na pauta para entrar em votação. Tudo indica, como até a própria Câmara já pronunciou publicamente, que deve ser antes do recesso, né? Antes de julho. Antes de julho. Olha, para se definir o que é negro ou pardo, serão usados os critérios do IBGE. Cor da pele, origem familiar... Características e traços físicos. Para a Afronorte, você deu uma declaração que uma das organizações aqui de São José que luta pelos direitos dos negros, o projeto é bem-vindo, houve avanço, mas a garantia jurídica é importante para reparar distorções históricas nesse quesito. Paulinho, com todo o respeito que a gente tem que fazer as ponderações. O coletivo da Afronorte, que é composto por 12 pessoas estudiosas, nós desafiamos qualquer grupo da cidade a ir conosco nos poderes públicos constituídos. Vamos no Fórum de São José. Não tem ninguém lá. Vamos na própria Câmara Municipal. Vamos na Prefeitura. Vamos sentar com o CIE, coisa que nós fizemos há 8 anos atrás. Vamos analisar qual que é o perfil étnico de quem está na linha de contratações, como estagiários, como comissionados, como indicados. Nós não temos a figura do negro, porque na política está dentro do contexto quem financia. É uma troca. E, lamentavelmente, é isso que acontece. Como a grande maioria esmagadora da população negra não participa desse viés de financiamentos eleitorais, acaba ficando fora das indicações. Isso é fato que nós vivemos em toda a sociedade brasileira. E a presidenta Dilma, ela sinaliza radicalmente contra esse tipo de privilégio. Sabe, ela está defendendo uma outra criação de um conselho, que é o Conselho de Participação da População no seu governo, que é um outro debate que o Brasil precisa discutir, a questão do plebiscito popular para a reforma da Constituinte, que é um outro plebiscito que vem de encontro a esses interesses. Na questão racial, Paulo Silva e todos os ouvintes, o Brasil, pós-libertação, não fez nada. O Brasil ficou escravizando durante 388 anos de escravidão. Quando se libertou, no dia 14 de maio, que é o dia seguinte, o Brasil colocou todos os afrodescendentes escravos para fora das fazendas, sem direito, e ainda trouxe os nossos irmãos europeus, que, segundo a antropologia, de maneira assim, para se prestar serviços por delitos cometidos na Europa, que é essa que é a entrada dos nossos irmãos brancos na sociedade brasileira, ganhando. Então você imagina, o negro que dominava as técnicas do plantio agrário,
porque sempre lidou com essa questão da terra. Ele foi tirado para fora da fazenda e veio os nossos irmãos não negros com salário, com carteira assinada, com direito à terra, com direito à faculdade gratuita. Essa é a história brasileira. E nós precisamos reparar esse processo. Ô Ney, daqui a pouco, qual é a pergunta para a gente passar para outro bloco, Shirley? Então, a pergunta é a seguinte. Um episódio recente, o pessoal, quando aconteceu num jogo de futebol, jogaram uma banana. Do Daniel, lá na jogaram Espanha. uma banana. Aí teve uma repercussão enorme, até o Geraldo Azevedo, Geraldo não, aquele da Veja, Azevedo. Exatamente. Reinaldo Azevedo. Ele fez aquela campanha também, Somos Todos Macacos. Assim, ele queria defender, mas, na realidade, esse tipo de defesa é importante, mas é mais importante ainda defender questões como cotas, por exemplo, que são políticas efetivas. Públicas. Daqui a pouquinho você fala sobre isso. Lógico. Então, não perca o mote aí da pergunta da Shirley, que a gente quer perguntar se o brasileiro é racista e finge que não é, ou não é e finge que é racista. Agora, ia falar a hora certa, não, mas daqui a pouquinho a gente volta com o Claudinei Correia, ele que é do colegiado da Afronorte, aqui no Clique Jornal, discutindo a questão das cotas na Câmara Municipal, no Serviço Público de São José dos Campos. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, a presença do Claudinei Correia da Afronorte falando das cotas, do sistema de cotas desse projeto de lei que a Câmara de São José recebeu através da vereadora Juliana Fraga para aplicar no serviço público, nos concursos públicos aqui de São José dos Campos. A Shirley Marciano fez uma pergunta, gostaria que reforçasse a pergunta ao Claudinei Correia. Shirley. Então, Paulinho, até ser mais clara, né, que no finalzinho do bloco ficou muito apertado, eu acabei não falando direito. Mas há dois tipos de manifestação a favor do negro, que ocorreu recentemente. Quando aconteceu aquele episódio no jogo de futebol, que jogaram uma banana, aí foi uma repercussão enorme. Os artistas e pessoas ilustres que sempre foram contra as cotas, por exemplo, os programas de políticas para negros, eles se posicionaram assim, eles
repudiaram aquela situação lá e até lançaram uma campanha Somos Todos Macacos, que inclusive muita gente não gostou dessa campanha, que achou ela de mau gosto, mas embora tivesse uma boa intenção por trás. Qual que é a sua visão sobre isso? É uma hipocrisia ou assim, pessoas ainda não compreenderam o verdadeiro valor, a contundência que tem que ter para igualar? Shirley, né? Isso. É uma pergunta muito, muito importante. Queria parabenizar você por essa colocação. Eu acredito que são pessoas que fazem aquele discurso. É um negro de alma branca. É um discurso muito comum ainda. Isso é a pior coisa que a gente pode receber, né? Mas são negro ações, de alma branca. São ações que eu acredito que são pautados na inocência do humanismo, das pessoas sem informação. Agora, vindo do Luciano Huck, que foi o garoto propaganda Somos Todos Reinaldo Macacos, Azevedo, e da revista Veja, aí você tem que ficar desconfiado, né? Agora, eu acredito na outra proposta, que macaco é macaco, banana é banana e racismo é crime. Que foi uma, muito boa. Que foi uma campanha também vinculada na rede social, onde os grupos e movimentos... Aí eu queria mandar um abraço para minha companheira de luta, a Maria Júlia Ferreira, que é uma publicitária, que lançou de imediato e que fez até o próprio Luciano Huck repensar, porque eu não acredito na plena maldade. Ele é uma ferramenta, como o Bial apresentando o BBB. Um homem extremamente inteligente que se posta a esse papel de apresentar um BBB. Eu acredito que essa campanha ela não surtiu efeito, porque hoje nós temos as redes sociais. Então, nas redes sociais, o que vinculou foi esta campanha. Macaco é macaco, ponto. Banana é banana e racismo é crime. E o Brasil tem, sim, um preconceito velado. E isso nós estamos vendo nos dias atuais. Por mais interesse que a Dilma, o governo federal, teve em construir uma Copa, nós não temos a figura do negro nos estádios. Isso é uma realidade. E quando o Frei Davi discutiu lá atrás, em 2009, a discussão das políticas de cota para os estádios, o Estado de São Paulo, a federação, muitos parlamentares foram contra a Educafro. A Educafro falava, gente, a questão da Copa é importante, os avanços, um legado. E aí, e os mais pobres, e os menos favorecidos, vão ter acesso a essa camada de lazer? Nós não tivemos essa resposta. Estamos vendo hoje na Copa, que é um fomento extremamente importante para o Brasil. Mas sobre a questão da vinculação da produção pelos órgãos de comunicação, ele tem uma herança, né, cultural de não reconhecer o histórico do negro. E isso se reproduz nos dias atuais. Quantas mulheres negras nós temos apresentando programas de televisão nas TV aberta do Brasil? Quantas? Quantos homens negros nós temos apresentando... Vamos falar de uma coisa bem típica. Futebol. Quantos nós temos apresentadores negros juntos no futebol? Não tem. Quantos técnicos de futebol negros nós temos? Então, Paulinho, lógico que assusta quando surge um negro, ou negras, pessoas que têm esse estereotipo, que têm formação. O negro na sociedade brasileira ele cresce só nas ideias de fundamentalismo. Aqui em São José tem o Tiba, que sumiu da TV Vanguarda. Que só fica nos bastidores. Exatamente. Pela experiência que o Tiba tem, já era para estar na frente dos microfones. Um homem íntegro, inteligente. E bonito. Um homem bonito, mas não vai para frente da tela. Nós estamos falando aqui da maior... Falando de São José. De São José dos Campos. Agora que você pega... Na Vanguarda tem o Tiba, que aí aparece lá de vez em quando, de madrugada. E na Band? Na Band, ninguém. Na Record, ninguém. Na TV, na Canal 11, que é da LBV, ninguém. Quer dizer, ninguém. Você acha que nós devemos parar com esse fingimento de que não é racista? Deveria assumir que é racista? Ficaria até melhor isso ou não? Você precisa assumir. Agora, quem provoca essa reação paga um preço muito caro. Uhum. Né? Nós, a Afro-Norte, foi proibida de se falar em rádios comunitárias na véspera de 20 de novembro em São José dos Campos. Que é o dia de... O Dia Nacional da Consciência Negra. Você tem um grupo, né? Você tem um coletivo que faz
E você não tinha o direito de vincular a sua mensagem nos veículos comunitários, que foram construídos para combater essas distorções históricas do poder capitalista, né, dos veículos de comunicação privadas. E nós sofremos, e nós acionamos o Ministério Público. E quem saiu como errado? Você. A Afronorte. A Afronorte, porque o sistema é vinculado. O promotor, que é amigo do defensor, que por sua vez é amigo do juiz, que é amigo do prefeito, que é dono da empresa, que é gerente do banco. É esse viés de formação republicana que as pessoas trazem ainda do período colonial. E quando você tem uma pessoa ou grupos que têm a diferenciação no estereotipo, incomoda. Seria muito importante, Paulinho, a gente frisar que a sociedade brasileira não aceita o negro formador de opinião, só aceita o negro fundamentalista. Existe uma diferença entre ser pensador e ser fundamentalista. Quando você faz a opção de ser fundamentalista, e aí nós podemos usar como referência as igrejas, que nós temos inúmeros pastores negros e muito bem, por sinal, aí tudo bem, você tem uma abertura. Agora, quando você entra dentro da discussão do formador, aquela pessoa que se qualifica para estar na Academia Brasileira de Letras, se qualifica para estar discutindo políticas técnicas no Senado, numa Câmara, no Poder Executivo, você é banido do processo. Isso é fato. E você enfrentar isso da maneira que alguns grupos enfrentam, você provoca uma certa mal-estar na sociedade. Mas esse mal-estar e esse debate é produtivo. Olha, teve lá no Rio a Fashion Rio, que só teve presença de modelos negros, porque foi obrigada, né? No Rio de Janeiro. Teve foi uma das exigências do governo do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro é feriado na cidade do Rio de Janeiro inteira no 20 de novembro. Exato. Mas daí a Fashion Rio, um desfile de moda lá, daí, nessa discussão, foi obrigado a colocar negros. Daí é o seguinte, só teve negro porque foi obrigado, senão não teria. Então, tem que superar as divergências. Existe aí um antídoto para superar essas divergências e que é mais digno para o país superar isso? Eu acredito que o antídoto é investir em educação de massa, né? Você investir em educação de igualitária, você investir, dar oportunidade com igualdade. As políticas de cota é um mal necessário. É um mal necessário. O ideal fosse que não precisaríamos estar tendo esse debate. Mas, numa sociedade tão distorcida, você precisa reparar essa história. E, às vezes, para você vencer uma guerra, alguns soldados precisam morrer. E isso é um processo natural, né, da arte da guerra. E muitas vezes o antídoto ele é um pouco amargo, né, o bom remédio. E as políticas de cota, as reservas em concurso público, as garantias de financiamento de projetos, é importantíssimo. Não adianta, vou dar um exemplo muito nítido aqui em São José. O prefeito pelo qual está prefeito, Carlinho Almeida, não adianta criar um departamento público, onde você discute igualdade racial, e você não ter o financiamento para os grupos que estão na sociedade fazendo a prática. Você acaba ficando num continuismo, e ainda pior, com agravante, que você tem uma propaganda de construção, mas que na prática continua do mesmo jeito e desmotivando os grupos que lutavam em épocas passadas. Então, é extremamente importante criar o departamento, colocar pessoas qualificadas nos departamentos, pessoas tecnicamente, pessoas que conseguem pensar além de simplesmente ações particulares, pessoais, tem que pensar a cidade como um todo. Nós não podemos ter uma gestão pública voltada para os interesses individuais e pessoais, tem que pensar como um todo, abrir o debate para a cidade. São José teve POP da igualdade racial, criou o Conselho da Igualdade Racial, está criando a campanha Mais Respeito e Menos Preconceito, a Câmara Municipal, em sintonia com as políticas nacionais, apresenta as políticas de cota. Então, é importantíssimo que essas políticas saiam do campo técnico e vá para o campo prático. Bacana. Eu queria citar aqui alguns nomes famosos do mundo. Zumbi dos Palmares, Martin Luther King, Pelé, Malcolm X, Michael Jackson, Bob Marley, Barack Obama, Machado de Assis, Ray Charles, Nelson Mandela, Stevie Wonder, Muhammad Ali. Quer dizer,
São negros. Milton Santos, os maiores pensadores do mundo, brasileiro. Agora, de todos esses... Dandara. Me falta o nome daquele que é o nome de uma faculdade de São Paulo, que é a Faculdade Negra de São Paulo. Não, é Zumbi dos Palmares. A faculdade chama Zumbi dos Palmares. Faculdade Zumbi dos Palmares é um instituto de ensino que nasceu com esse propósito. E vamos dizer que 38% dos alunos não são negros. 62% são negros, 38% não são negros, porque a ideia é você rotular os ícones. Eu vou dar uma lembrança, Paulo. No ano de 2011, o coletivo da Afronorte defendia o nome de um conjunto habitacional que foi construído, supostamente, em cima de um quilombo, em Boa Vista. Ali tem uma fazenda que, historicamente, foi um rio, e a Câmara repugnou colocar o nome de Zumbi dos Palmares nas ruas, de Dandara, de Luiz Gama, sabe? De pessoas que foram referência de histórico. Porque se você pegar todas as praças, a grande maioria das praças, ruas, avenidas e viadutos, são compostos por pessoas supostamente heróis. Aí você tem a linha de todos os bandeirantes que são imortalizados nas suas obras, pessoas que escravizaram, que colaboraram para a distorção histórica e a valorização das minorias. Essas pessoas... Por exemplo, quem foi que matou Zumbi dos Palmares? Foi um bandeirante. Foi um bandeirante. Que é lá de Taubaté, não é? Sim, se você pegar aqui, ao lado da ETEP, você tem o nome da praça. Quem foi Duque de Caxias? O que matou o zumbi foi o Borba Gato? Não, Borba Gato não. Quem foi? Busca assassino de Zumbi dos Palmares. Qual é o nome dele? Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho, que é nome aqui da rua ao lado da ETEP. Da ETEP. Quem foi Duque de Caxias? Foi a pessoa que colocou todos os negros e fez um acordo. Jovens negros, vocês vão para frente da guerra, se vocês vão ser libertos. Poxa, o cara vai para frente da guerra e vai morrer. Qual vai ser a liberdade dele? O caixão? Ou uma vala, como era nas épocas? Então, esses pontos históricos que é responsabilidade do poder público reparar. Agora, Paulinho, numa cidade que você ficou 16 anos sem ter um negro no primeiro e segundo escalão, é muito complicado você fazer esse debate agora. Está mais que na hora de reparar isso aí. Eu quero citar ainda o Joaquim Barbosa. Que é uma referência. Que é uma referência que está nos deixando também aí, está deixando o Supremo. Bem... Graças a Deus, né? Pois é, o Joaquim Barbosa. Vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o último bloco, é isso? O último bloco falando mais especificamente dessa questão das cotas do serviço público, que será apresentado pela vereadora Juliana Fraga aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos com o Claudinei Corrêa. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Deixa eu lembrar que o Clique Jornal é mantido da Rádio CT, é mantido pelo SINDICT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O presidente é o Ivanil Elisiário. E a gente quer mandar um alô aqui, Ney, para o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, já citei aqui, o CPTEC de Cachoeira Paulista, a CTI de Campinas, que é o Centro Tecnológico da Informação Renato Archer, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos e a Unidade Regional do Centro-Oeste, que é em Cuiabá, no Mato Grosso, lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, lá em Cuiabá, naquele calorão danado, ouvindo e acompanhando esse papo muito gostoso e muito esclarecedor dos Claudinei Correia, da Afronorte, falando desta manchete, desse assunto que a Câmara de São José está querendo adotar a cota para negros em concursos públicos e vem bem de encontro exatamente com o que a comunidade negra tem lutado tantos anos aqui em São José dos Campos e se vê agora na iminência de ter reparado, né, esse fosso, ele vai ser extinto e as pessoas de raça negra, afrodescendentes e pardos também poderão ter aí mais tranquilidade na disputa de um cargo público tão merecido por tantas pessoas, mas que o negro agora ele tem muito mais condição de ver reparado essa dificuldade que teve, viu, Ney? Sem sombra de dúvida, né? Nós temos que registrar que você falou com muita propriedade, é uma luta antiga dos movimentos e grupos de São José dos Campos, uma cidade praticamente bicentenária, uma cidade que ela foi construída em cima dos pilares da plantação do arroz e do café, uma cidade que teve e tem ainda a participação decisiva da mão de obra qualificada do negro, mas que nos últimos 50 anos ela teve uma nova vertente, ela passou a ser referência da tecnologia, do avião, e nichos de sociedade, nicho onde a população negra, por não ter tido a oportunidade da formação, não teve acesso. Então, fica muito difícil você fazer esse debate com uma eloquência, com uma satisfação plena de todos, porque se você analisar que a Força Aérea Brasileira, se você analisar que, tecnicamente, no Brasil, você não tinha negros afrodescendentes dentro do sistema aeronáutico do Brasil, e que São José dos Campos foi construído em cima desse campo de pesquisa, a resistência ela é real. E também dentro do outro polo de discussão, que é a questão da formação dermatológica da cidade, que é formada e construída em cima de pessoas que tinham tuberculose, que era uma doença que afastava o ser humano do outro. Então é muito difícil esse diálogo, mas eu acredito que com a participação popular, com a responsabilidade política aí de todos os vereadores, parabenizando, lógico, a iniciativa da vereadora Juliana Fraga,
de puxar esse bonde, né? Falar uma leitura da comunidade, da periferia, ela puxou esse bonde, mas ela puxou com propriedade, porque a Juliana é pedagoga, ela é professora, ela é casada com um afrodescendente, com um negro, ela é branca, casada com um negro, ela tem uma filha afrodescendente, então ela vive dentro da realidade dela essas questões. Então, automaticamente, é a vida dela. E ela colocou como defesa, como apreciação para que os demais vereadores continuem nessa luta, que é um sonho antigo da população. Agora, na Câmara tem a Juliana Fraga, que está apresentando o projeto. O vereador Antônio Dutra, que é negro. Roberto do Eleven, que é negro também. Tem mais? Tem o Shakespeare. Shakespeare Carvalho também é negro. Tem outros vereadores e vereadoras que fazem a defesa. Quem? O que nós temos foi que o primeiro entender, que nós falamos. Então, vamos lá. Tonhão, Shakespeare, negro. Roberto do Eleven. Então, são 3 apenas. A Juliana, que negro. Ela não é, mas é casada, né? É casada e tem filha afrodescendente. Gosta, né? Gosta do negrão. Do Cláudio, né? É o Cláudio, né? Cláudio. Bom, então vamos registrar isso. Mas agora, a questão... vocês têm quatro votos, no caso. Mas eu acredito que é uma votação mais ampla, né? Eu acredito na linha de política, né? A base do Carlinho não vai ser contra um princípio da Dilma. Ponto. Né? Eu parto por essa linha de discussão. É questão de projeto político. A Juliana está defendendo um projeto do PT. Sabe, a Juliana defende um projeto que a presidenta Dilma já apresentou, que o Congresso Nacional, que o Senado aprovou, que já é realidade na esfera. Então, hoje são 17 contra 4. Essa é a realidade. Então, nós não aceitamos uma derrota. É um projeto que não dá para ser morto. Porque se for morto esse projeto, aí está caracterizado que é um racismo e está mais acima do que nós já sabemos que ele existe. Então, eu tenho certeza que os vereadores de São José, que a própria Juliana vai saber conduzir isso, até porque o líder... É importante o apoio da sociedade. Lógico, a sociedade é favorável. Olha, Ney, eu tenho até uns dados aqui, eu até queria uns dados mais atuais para passar, mas olha só, curioso. Os negros brasileiros vivem 6 anos menos que os brancos. O número de analfabetos negros é o dobro do número de brancos. A renda dos negros é a metade da renda dos brancos. Os negros ficam 2 anos a menos na escola que os brancos. Se demonstrarmos o número de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, veremos que se o Brasil fosse só de brancos, ficaria na 40ª posição no IDH. Agora, como tem negros, fica na 70ª posição. Então, quer dizer... O negro é sofrido em muito tudo. Sofrido. E tem mais a anemia falciforme, que é uma doença que só negro tem. Tem isso também, não tem, Ney? Tem algumas patologias que ela tem maior incidência entre a população negra, o lúpus, a anemia falciforme. Então precisa realmente de um esforço, né, para igualar, para eles começarem a competir de igual para igual. Dá para repetir, Shirley? Olha só os dados, olha que interessante. Os negros brasileiros vivem 6 anos menos que os brancos. O número de analfabetos negros é o dobro do número de brancos. Falta de oportunidade. Com certeza. A renda dos negros é a metade da renda dos brancos. Por quê? Eles estudam menos. Então, Exato. Quer dizer, e para ele poder estudar... E na hora de contratar também, a pessoa prefere o branquinho. Então, eu acho que o brasileiro finge que não é racista, mas é. Não é só a questão do racismo, não é na hora da contratação. Porque ele não tem, por exemplo, um diploma parecido, não tem um estudo igual ao do branco. Porque hoje, você vai numa faculdade, ainda tem muito mais branco do que negro. Sendo que metade da população brasileira é negra e metade branca, grosso modo. Então, no mínimo, a gente deveria entrar numa universidade e metade da classe ser negro. Mas não é isso que acontece. Muito pelo contrário. Então, a gente precisa dar um impulso, que as cotas elas vêm para isso mesmo, reparar para poder eles entrarem na universidade e poder competir de igual para igual. Ney, tá aí, dados, não dá para fugir disso. Quer dizer, está mais do que na hora de reparar isso aí. Olha, eu fico muito feliz em trabalhar, né? Dentro de um campo de formação pessoal, eu sou formado na área de relações públicas com ênfase em pesquisa. Agora, isso provoca um frisson. A sociedade não está acostumada a lidar com os diferentes na linha de comando, sabe? O negro não pode ser inteligente, que ele é arrogante.
sabe, que se criou algumas maneiras de você manifestar o preconceito, que ele é muito forte. Se ele fala um pouco mais alto, ele é sem educação. O espanhol, por exemplo, tem o hábito de falar gritando e é muito bonito porque é uma tendência europeia. Agora, o negro, que foi colonizado pelo espanhol também. Essa educação. Se falar gritando, ele não tem educação, ele é destemperado. Então, a sociedade coloca algumas questões. Agora, aí já é a linha do preconceito. É a linha do preconceito velado que se manifesta. E isso no dia a dia, Paulinho, no meio da gente. No inconsciente e no consciente. Então, é aquela pessoa que fala assim, não, eu não tenho preconceito, eu tenho vários amigos negros. Aí você pergunta para ela assim, mas você é a favor das cotas? Ah, não, sou contra. Não precisa. Não precisa. Para que isso? O negro é inteligente. Lógico que é. Você imagina uma pessoa que era escrava, uma pessoa que não teve direitos à indenização, uma pessoa que foi solta no mato pós ser explorado durante 388 anos, e ele chega hoje no topo da sociedade. Um exemplo, eu faço parte de um DNA que eu estou aqui com vocês falando. Então, esse é um avanço. Agora, você imagina ter dado oportunidade. Só para a gente encerrar, os Estados Unidos, no processo de libertação, se constituiu um acre e uma mula para o negro americano. Então, a diferença, você pega a população norte-americana, que é composta de 12% só de negros, eles têm 3 vezes mais o PIB, o Produto Interno Bruto, só do negro americano, que todos os brasileiros juntos. Daí você pega, por exemplo, Spike Lee, que é a maior produção de filmes do mundo, de Spike Lee, que é o acre e uma mula, que são coisas da formação. E qual que é a herança que o povo brasileiro tem? É essa a pergunta. A nossa herança está no espetáculo, está na cozinha. A herança do negro na sociedade brasileira é viver no sim, senhor, sabe? Que a postura de você não poder pensar. E a aposentadoria é o LOAS. Bem, Ney... E é benefício, né? É benefício. É benefício. E olha lá. Se um filho começa a trabalhar, você perde. É verdade. Ney, eu quero te agradecer pela presença aqui no Clique Jornal, desejar sucesso e, olha, força nesta luta da igualdade das cotas no serviço público. Tomara que Deus venha iluminar os nossos legisladores para que aprove o quanto antes isso, para reparar esse fosso que há entre a sociedade e a raça negra brasileira. Parabéns e boa sorte. Eu queria agradecer a todos vocês aqui na CT. É um prazer estar aqui nessa rádio extremamente articulada, política, que discute políticas públicas de qualidade. Queria finalizar agradecendo a todos os companheiros da Afro Norte, grupo que eu faço parte. Uma outra data, trazer as companheiras aqui para fazer um debate com vocês, pessoas bacanas. Queria mandar um abraço especial ao deputado Gerson Bittencourt, que me concede essa oportunidade de estar no momento um agente público, e parabenizar a vereadora Juliana Fraga, né? Porque a vereadora Juliana Fraga ela teve uma atitude corajosa, uma atitude muito honrosa em apresentar um projeto desse tão importante para a formação da sociedade joseense. Bacana, obrigado, viu, Ney? Boa tarde. Shirley, tivemos uma aula aí de cidadania. Nossa, uma super aula. E igualdade, né? Exatamente. Que bom. Vamos embora? Vamos embora. Com a Shirley Marciano, o Eduardo Aparecido, Paulo Silva vai deixando o nosso abraço em nome do presidente Ivanil Elisiário. Muito obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.